Boa tarde, alunos e alunas do pré-técnico. Professora Bianca falando aqui, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer uma continuação da aula anterior, que vocês viram os processos de formação de palavras. Bom, é uma continuidade, né? Nós estamos há 3 semanas numa matéria contínua. Vocês viram primeiro estrutura de palavras, depois vocês viram um pouco sobre formação de palavras e hoje nós vamos terminar esse assunto. Os processos de formação de palavras que vocês viram foram por derivação, que é o segundo pontinho aqui azul, né? Derivação foi a última aula com outro professor. Processo de formação de palavras por derivação, vocês viram que há apenas um radical. E nesse radical, ele pode ser adquirido por pedacinhos de palavras, por outras estruturas. E aí, assim, é formado outras palavras, tá bom? A partir desses pedacinhos. Quando eu só tenho um radical, ok? E eu coloco um pedacinho para transformar essa palavra, poderia ser um prefixo, sufixo, ou os dois ao mesmo tempo, ou retirar uma parte dessa palavra, né? Eu tenho, então, a formação por derivação. Qual é a diferença entre formação por derivação e composição? Olha, derivação são as palavras que vêm de outras, mas elas só têm um radical, tá bom? É a raiz ali da palavra, um sentido só. Quando formação de palavras por composição, eu vou ter mais de um radical. Vou unir, no mínimo, 2 radicais e, a partir disso, formar uma outra palavra. Então, essa é a diferença entre formação de palavras por derivação, esse tipo que vocês já estudaram na semana passada, e hoje nós vamos ver formação de palavras por composição, quando eu junto no mínimo 2 radicais para formar uma nova palavra, ok? Então, preste atenção com relação à composição. Bom, formação de palavras por composição são 2 radicais. Vocês podem ter, eles se subdividem, né? Pode ser por justaposição ou por aglutinação. Vamos ver? Composição por justaposição. Bom, o próprio nome já vai dar um norte. Quando eu justaponho, né? Eu coloco justinho ali 2 radicais para formar uma nova palavra, quer dizer, então, que eles vão ficar juntinhos, unidos, mas nenhum vai, vamos colocar assim, né? Atrapalhar o outro, eu diria, para ter uma visibilidade melhor, ok? Então, ao juntarmos 2 ou mais palavras, 2 ou mais radicais, ok? Não ocorre alteração fonética. Olha só, eu vou juntar 2 ou mais radicais, colocar unido ali, justinho, mas não vai ter alteração nenhuma, nem um radical e nem o outro, ok? Eles vão estar apenas justos, colados. Então, nós temos aqui os exemplos. Passa-tempo, a palavra passa e a palavra tempo. Eu uni esses 2 radicais e eles ficaram justinhos. E não teve alteração nenhuma, ok? Bom, quinta-feira, eu tenho a palavra quinta e a palavra feira. O hífen pode ficar, né? Na maioria das palavras com hífen, elas são justapostas. Composição por justaposição, ok? E não alterou fonética nenhuma, som nenhum. Na palavra girassol, eu tenho o radical gira e o radical sol. A palavra gira e a palavra sol.
Ao unir, você percebeu que foi colocado mais um S. Se for necessário colocar mais uma letra para não se perder, não alterar o som, porque fonética é som, tá? Não alterar o som da palavra, não tem problema nenhum, continua sendo por justa posição. Ela só não pode perder o som, ok? Então, você percebe aí que a palavra girassol foi necessário que se colocasse dois S's para permanecer com esse S, o som de S mesmo, ok? Porque se eu deixasse apenas um S, né, seria só da palavra sol ali, unido à palavra gira, um S só entre vogais, eu tenho som de Z, como na palavra casa, ok? Então, para o S continuar com som de com essa fonética, foi necessário colocar mais um S. E essa composição é por justa posição. Couve e flor também foram duas palavras, dois radicais que eu uni e eu formei uma outra palavra. Tem também a palavra beija-flor. Eu peguei a palavra beija e peguei a palavra flor. Bom, a palavra beija significa uma coisa, a palavra flor significa outra coisa. Quando eu pego duas palavras e eu as uno para nomear apenas uma, quer dizer então que eu criei uma nova palavra. E essa palavra foi formada de que maneira? Foi uma composição por justa posição, porque essas duas palavras que eu peguei para nomear uma outra coisa, nesse caso, beija-flor, por exemplo, é um pássaro, não perdeu nenhum som, nem da palavra beija, nem da palavra flor. Vamos lá. Composição por aglutinação. Bom, a única diferença entre justaposição e aglutinação é que na aglutinação, agora, então, terá uma perda, ok? Terá perda de letras ou alteração de sons, ok? Mas, como é composição, eu vou continuar unindo no mínimo dois radicais. Vamos lá? Olha os exemplos. A palavra embora, ela é uma palavra formada por composição, por aglutinação. Aglutinação, gente, você imagina uma coisa em cima da outra, está aglutinado, tá? Então é como se fossem os dois radicais, eles se amontoassem ao ponto de um perder alguma coisa. Então a palavra embora, ela foi formada pelas palavras em, boa, hora. Ok? Ele vai em boa hora. E aí, com o passar do tempo, foram se juntando essas palavras e até que se formou a palavra embora. Então, eu tenho aí a união de várias palavras, foi formada uma. Perdeu som? Sim, tá vendo? Olha a diferença. Em boa hora, embora. Perdeu som, perdeu letra, então foi por aglutinação. Fidalgo também é uma palavra por aglutinação, olha. Foi formada a partir da palavra filho de algo, ok? Referindo-se à família nobre, né? Então, fidalgo, aglutinação. Perdeu bastante coisa. Hidrelétrica, né? Então, foi formado aí por hidro mais elétrico, né? Planalto, plano mais a palavra alto. Então, perdeu aí o som, perdeu letra, perdeu alguma coisa, é por aglutinação, ok? Bom, formação de palavras, então, vocês viram por derivação, e aí vocês viram prefixal, sufixal, parasintético, regressivo, impróprio. Composição foi por justa posição, né? E aqui tá escrito erradinho, né? Mas é por aglutinação, ok? Então, composição por justa composição e por aglutinação. Beleza. E nós vamos dar uma olhada agora em outros processos de formação de palavras. Nós vamos ver que eu posso criar uma nova palavra a partir de uma abreviatura, e seria a abreviação. Siglonimização, seria siglas. Onomatopeia,
que também é considerado uma figura de linguagem, né? Dependendo do seu contexto, e neologismo. Vamos ver essas 4 coisinhas agora. Abreviatura. Olha, a abreviatura é um recurso convencional da língua escrita que consiste em representar de forma reduzida certas palavras ou expressões. A regra geral para a abreviatura das palavras é simples. Basta escrever a primeira sílaba e a primeira letra da segunda sílaba, seguidas de ponto abreviativo. Veja os exemplos. Então, a regra geral para se escrever uma abreviatura é você colocar a primeira sílaba e unir a essa primeira sílaba a primeira letra da segunda sílaba. Então, por isso que a sigla de brasileiro é BRAS, a sigla de número é NUM, ok? Porque eu tenho a primeira sílaba NU e eu uni a essa primeira sílaba a primeira letra da segunda sílaba. Bom, algumas palavras apresentam abreviaturas por contração, ou seja, pela supressão de letras no meio da palavra. Então, que eu tenho alguns tipos de abreviaturas que fogem à regra geral, ok? Então, aqui são os exemplos, ó. BEL, bacharel, CEL, coronel, CIA, que significa companhia, DR, né, significa doutor, e são essas outras aí, ok? Vocês podem voltar o vídeo depois para poder escrever, fazer algumas anotações. Ainda falando sobre abreviaturas, algumas palavras não seguem a regra geral, como eu já havia dito, e tem mais alguns exemplos aqui, ok? Vocês podem perceber que essas abreviaturas, desculpa, elas estão totalmente fora da regra geral. Mas a abreviatura é bem simples, né? Tem um AC ali, que é o antes de Cristo. Apartamento tem 3 tipos de abreviatura: batalhão, caixa, digno, dom ou dona, né? Folha tem 3 tipos de abreviatura também. Idem, isto é, página tem 2, pago tem 2. Eu acho que tem muitas pessoas que escrevem página abreviando como pago, né? Nós só temos que prestar atenção nisso daí. Siglas. Bom, sigla é o nome dado ao conjunto de letras iniciais dos vocábulos. Normalmente, os principais, que compõem o nome de uma organização, uma instituição, um programa, um tratado, entre outros. Então, a sigla é a união de uma forma geral, né, das primeiras letras das palavras, né, que compõem o nome de uma organização e tudo mais. Então, nós temos aí o exemplo de algumas siglas. ONU, então você é uma palavra, né, uma sigla formada através da união das primeiras letras das palavras que ela representa. ONU significa, então, Organização das Nações Unidas. IML, Instituto Médico Legal. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Certo? MASP. MASP também está aí. Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Bom, vocês perceberam que as 3 primeiras siglas estão todas com letra maiúscula e as 2 segundas estão apenas com a primeira letra maiúscula. Por que isso? Porque quando eu falo a sigla, falando somente o nome das letras, por exemplo, ONU, né? NU, IML, BNDES. Bom, você fala praticamente todos os nomes das letras. Quando você fala todos os nomes das letras, você escreve com letra maiúscula. Quando você junta, né, um MASP, você não fala MASP. Você não fala o Embrapa, né? MB, não. Você fala Embrapa, como se você criasse ali uma nova palavra.
E quando você não fala o nome de todas as letras nas siglas, você escreve apenas a primeira com letra maiúscula. Onomatopeia. Bom, quem viu figuras de linguagem vai lembrar de onomatopeia, né? Palavra construída com finalidade de imitar um som. Então, sempre quando eu escrevo o som de alguma coisa, isso é onomatopeia. Então, eu tenho blá, 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 que é o som de uma conversa. Tic-tac, atim, que é o som do espirro. Eu escrevo um som, isso se chama onomatopeia. Tem o trim, toque-toque, certo? Splash, pull, tudo isso é onomatopeia. Neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova ou na atribuição de novo sentido a uma palavra já existente. Pode ser fruto de um comportamento espontâneo, próprio do ser humano e da linguagem, ou artificial, para fins pejorativos ou não. Bom, traduzindo isso tudo, é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova. O próprio nome, neo, significa novo. Logismo significa palavra. Então, é a criação de uma palavra nova, ok? É uma nova roupagem. Pode ser já um novo significado para uma palavra já existente, ou realmente uma palavra nova diante de um contexto. Bom, tem uma tirinha que Calvin, né, ele fala para a mãe que ele não quer ser vegetariano, ele quer ser sobremesiano. O que ele quis dizer naquela palavra ali? Quando ele inventou essa palavra, porque não existe sobremesiano, mas ele criou a partir de um contexto. Se ele criou, mas naquele contexto teve um sentido, então eu chamo aquilo de neologismo, uma nova palavra para aquele contexto, ok? Nós vamos ver agora alguns tipos de neologismo. Bom, a palavra deletar, a palavra escanear, a palavra clicar. Você percebe que foram verbos, né? Você criou verbos a partir de uma palavra estrangeira até. Porque deletar vem de delete. Escanear vem de scanner, né? Scanner. E clicar vem de clique. Então, a partir dessas palavras, foram formados como se fossem verbos mesmo. Ah, eu vou deletar. Ele deletou, né? Então, nós até temos a tendência a conjugar esses novos verbos. Gato, a palavra gato, a palavra pistolão, né, que vem de pistola. Bom, aí é uma palavra que já existe, mas quando é colocada em outro contexto, em outro sentido, acaba tendo um novo sentido para aquilo. Então, é um tipo também de neologismo, ok? Seria um neologismo semântico, sentido, ok? Semântico é sentido. Então, se eu tenho um novo sentido para uma palavra já existente, é um neologismo semântico. Dar bolo, dar a volta por cima, fazer cera. Bom, eu tenho também um outro tipo de neologismo. É chamado de neologismo sintático, que indica uma construção sintática com elementos já existentes da língua. Na verdade, eu vou criar um novo sentido também para uma estrutura que significa, num contexto mais formal, outra coisa, tá bom? Dar um bolo, bom, é não comparecer. Foi formado, então, um novo sentido para essa expressão. Dar a volta por cima, superar, fazer cera, fingir que trabalha. Então, eu tenho aí um novo sentido para estas expressões, ok? Isso são tipos de neologismo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vocês podem voltar aqui para fazer algumas anotações, ok?